Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a Enquanto Bloqueio Não Vem, sou a Naná. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Na verdade, o nosso último episódio do podcast nessa temporada, né? A gente vai encerrar hoje e a gente vai fazer o nosso grande encerramento daquele jeito. A gente vai falar dos livros que a gente leu durante essa temporada, esse um ano. E a gente vai encerrar fazendo a review do último livro que a gente leu em conjunto pra cá, que foi o conto da Ellie Hazelwood para uma publicação que foi feita diretamente para a Amazon. E Cruel Winter with You, que é o nome do conto, né? O nome original a gente leu em inglês, então a gente está com o nome em inglês, mas provavelmente vai vir traduzido direitinho e tal, em breve. E é isso, esse é o nosso programa de hoje. Esse ano eu só registrei no Maratona App. Maratona App, não sei como você fala. Então, talvez esteja faltando alguma coisa aqui, porque eu esqueço de marcar. Inclusive, eu terminei de ler o livro ontem e eu só lembrei de marcar hoje, então talvez esteja faltando algum, mas aí eu acho que a Lai completa lá dela se eu esquecer de algum. E também tem livros que eu não registrei de jeito nenhum, porque eu não quis mesmo, porque são mais antigos. Eu acho que a gente começou com o Bright, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Isso. A gente leu Bride, a gente leu pouco, né? Pra cá, pro podcast, no caso. A gente leu Bride, a gente leu Gay de Família, a playlist, a garota, enfim, aquele nome gigantesco, que é um livro nacional. Eu não tinha registrado todos, eu não coloquei ele aqui. Olha aí. Agora. Mas enfim, a gente começou com o Bride, eu acho. Foi com o Bride, porque depois foi teve esse do especial em junho. A gente também teve a leitura de A Empregada, né? E, por fim, a gente leu Carrie, em outubro. Então, começando pelo Bright, que é da Ellie Hazelwood também. E eu não vou ficar me alongando aqui, porque toda review do livro da Ellie Hazelwood parece que a gente tá arranhado, né? A gente vai falar a mesma coisa. Inclusive, a gente vai falar a mesma coisa no final desse episódio. Eu adorei Bride, é o livro das fanfiqueiras, tem tudo que eu gosto, todos os elementos que fazem eu gostar de um livro, de uma fanfic, estavam todos lá, é favoritado aqui, eu adorei 5 estrelas. Depois teve os livros de junho, que foi do mês do orgulho. A gente leu Gay de Família, que é um livro que a gente já queria ler há um tempo. Gostei bastante também, dei 5 estrelas. A gente leu também o da playlist, que eu não registrei aqui. Mas a gente também. Eu acho que eu gostei, eu não lembro exatamente qual foi a nota que eu dei. Mas eu acho que eu disse que não era pra mim. Acho que foi esse o meu comentário. E que era um livro para um público um pouco mais jovem, né? Mas eu não desgostei, eu gostei do livro. Depois foi. A Empregada, a gente tem review aqui também. Eu gostei. A gente fez algumas críticas ali, algumas coisas do enredo que a gente achou estranho, meio mal explicadas, meio bobas, mas no geral eu achei bom. Gostei. Não sei se a gente comentou aqui que vai ter adaptação. Vai sair uma adaptação em algum momento, ano que vem, sei lá. Enfim. Depois foi Não É Amor. Começaram a selecionar o casting ainda, né? Então acho que ano que vem ainda não vai ser, não. Selecionaram o cast, então já deve ter um roteiro. Então eu imagino que não deve demorar tanto. Deve sair em 2026 mesmo, né? Eles começarem a gravar ano que vem. Enfim, não tem CGI, então não precisa demorar tanto assim pra sair. E aí, depois de A Empregada, foi que veio Não É Amor, que é da Ellie Hazelwood também, novamente disco arranhado, gostei muito, favoritado aqui, 10 de 10. Depois foi o da Carrie, que eu não lembro quanto que eu dei de nota, deixa eu ver, vai aparecer aqui. Acho que eu dei 4 estrelas, 3 estrelas, enfim. Eu não desgostei também, mas aquela a questão que eu falei de que
foi escrito em outra época, enfim. Não tem nenhum problema grande demais com ele, mas não foi não tá no meu top 3 se eu fosse escolher. E mais recentemente a gente leu o Meus Dias na Livraria Morizaki, que eu dei 5 estrelas. Gostei bastante também, uma leitura diferente, um gênero que eu não tinha lido ainda. Eu gostei. E eu acho que foi só esse que a gente deu pra cá, pro podcast. Pra cá, sim. Pra cá eu acho que foi essa lista mesmo. E aí vem os que eu li para mim mesma. Tá em outra estante aqui. Eu li, eu não vou lembrar o mês que eu li, mas eu li No Coração de Manhattan, que é da Laura Lane. Ele é um livro curtinho, eu acho que ele tem 300 páginas, eu acho, alguma coisa assim. Ele é baseado, mais ou menos, inspirado em My Fair Lady, que ele conta a história de uma patricinha ali, uma menina ali rica de Manhattan, ali em Nova York, que ela, enfim, ela é rica, ela foi criada pela avó, a avó morreu, e aí agora ela vive sozinha ali, rica, sem ter o que fazer. Ela resolveu dedicar ali a vida dela ali, ela é jovem, ela tem 20 e poucos anos, resolveu dedicar a vida dela ali a ajudar a fazer companhia ali para uma senhora que era a melhor amiga da avó dela. Ela ajuda ali a senhora ali, não que a velha precise, porque a velha é rica também, mas ela ajuda ali dando assistência, fazendo companhia e tal. E aí o filho desta velha morre, e a velha fica lá deprimida e tal, ela tá lá ajudando, e aí a velha pede um favor pra ela. O que aconteceu? Quando esse filho dessa velha morreu, ela descobriu que ele tinha um filho, que ela nunca ficou sabendo. E aí, agora ela foi atrás desse filho dele, esse neto dela, porque ela precisa que alguém assuma o lugar dela ali na empresa, porque ela quer que a empresa fique na família, enfim. E aí ela traz esse cara de New Orleans, o cara é assim, totalmente diferente dela, primeiro porque ele é pobre, ele fala diferente, ele se veste diferente, enfim. Ela dá a missão para essa menina, para protagonista, que eu não vou lembrar o nome, de transformar ele. Ela vai ter que transformar ele para ele virar um gentleman, virar um cavaleiro de Nova York, rico, para tomar conta da empresa. Isso, enfim. E aí ela tem essa missão para protagonista. Só que aí o cara não quer, óbvio, né? Porque ele só foi ali para conhecer a velha porque ele ficou curioso, porque a mãe dele nunca tinha falado do pai dele, ele foi lá saber quem era esse pessoal rico, né? Que ele não conhecia. E aí ele não quer, enfim, o conflito do livro é esse, né? Ela tentando transformar ele sem querer, ali meio resistindo. Só que aí, óbvio, eles se apaixonam, né, um pelo outro. Eu gostei bastante do livro, é bem rápido de ler, a leitura dele é bem rápida. Eu não conhecia essa autora, e eu gostei bastante do livro, dei 5 estrelas. Eu também li, e agora que eu vi que eu não atualizei aqui a leitura dele, Tempestade Selvagem, da Beverly Jenkins, que conta a história, é um livro de época que eu não costumo ler, né, já falei algumas vezes. Ele fala de uma mulher que vive ali em 1800 e alguma coisa, ou em 1900 e alguma coisa, não vou lembrar também a data. Ela vive ali no interior dos Estados Unidos, ela é uma mulher preta, e ela é um livro bem dramático. Mas eu gostei bastante. Inclusive, ele é uma série. Eu falei que ia ler os outros, mas não sei quando. Uma série, mas são tipo... Não uma série porque eles são ligados, uma série porque... enfim, da mesma autora, se passando ali no mesma época, vamos dizer assim. Enfim, conta a história dessa mulher. Ela vive ali numa comunidade, não tem muitas pessoas pretas. E aí o livro fala disso, né? Ali da convivência dela ali, onde ali tinham escravos antes. E aí ela conhece esse homem, que também é um homem preto, que chega lá para trabalhar. E eles se apaixonam, mas ela não quer, porque ela acha que não vai dar certo. Enfim, é todo um drama. Muito bonito o livro, inclusive. Não vou dar spoiler. E eu disse que eu não registrei aqui. Eu acho que eu já falei aqui que eu de vez em quando leio algum livro da J.R. Ward, que é a que escreve O Clã da Adaga Negra. Só que eu não acompanho. Porque a série de livros tem o quê? 20 e tantos livros já. Entre os livros principais e spin-off. Eu não acompanho, porque eu não tenho tempo pra isso mais, né? Mas de vez em quando eu tô sem fazer nada, me dá vontade, eu pego um pra ler. Tudo fora de ordem, já li tudo fora de ordem. Eu não acompanho. E aí esse ano eu li um que era um especial de Natal, que eu li em setembro, eu acho, agosto, bem longe de Natal. Mas eu não sabia que ele existia, eu fui ler. E ele era tem 2 casais gays nessa série.
Não é, acho que gay não seria a palavra, acho que é aqueliano que fala, não sei, que eu acho que um deles é bissexual. Enfim. Então, se um dele é bi, então é aqueliano mesmo o nome. Então, esses 2 casais só que tem. E aí, esse casal ganhou um livro especial de Natal. Eles têm um livro principal que eu já tinha lido uns anos atrás. E aí eu descobri que existia esse de Natal, eu fui ler. Muito bom, muito triste, chorei, inclusive, no final. Porque eu achei que eu ia ser um livrinho fofinho, mas aí acontece uma parada muito triste lá, enfim. E eu li um outro dessa série também, que foi dos primeiros lá que eu tinha pulado. Eu falei que eu li fora de ordem, eu pulei esse. E aí eu resolvi ler. Porque tem uns livros muito grandes nessa série. Tem um livro de quase 600 páginas. Tem outros que tem só 300, enfim. Como esse era muito grande, eu acabei pulando. Mas aí eu resolvi pegar ele pra ler. Eu li, passei acho que uns 3 meses, né, pra terminar de ler. Mas li. E eu acho que foi só. Não sei se eu li mais algum, não registrei também. Mas os que eu me lembro foram esses. Eu li pouco esse ano. Todo ano eu falo isso. Mas por preguiça mesmo, não vou mentir. Eu coloquei aqui uns, né, que era pra eu ter lido. Tem o quê? 1, 2, 3 aqui, ó. Que eu falei que ia ler esse ano, não li. Não vou mais ler, porque já estamos quase no final de novembro. Mas enfim, é isso. Daqui eu não tive muita leitura, eu li basicamente as coisas que a gente teve que ler pro podcast, né, pra gravar direitinho. E eu acho que eu só peguei 2 livros pra ler por vontade própria. Outras coisas mais eu andei lendo muita fanfic, porque é aquilo, né? Quando eu tava no meu break de estudar pra 5 concursos em um mês, eu tava lendo outras coisas pra me distrair e abrir, né? O Linktree era mais rápido do que procurar, fazer uma grande seleção de livros e buscar títulos que me interessassem e tudo mais. A gente, né, não vou passar toda a lista de lidos que a gente fez, a Nanda já fez isso, e basicamente as minhas opiniões se mantêm, né, do que a gente leu durante o ano, então não tem por que ressaltar. Mas fora das coisas, né, do podcast, eu fui atrás de 2 leituras, como eu disse. Uma, na verdade, foi a trabalho, que foi o Tudo Que Nós Não Toleramos, da Helena Nolasco. Para quem não sabe, eu, né, faço revisão de alguns livros. Trabalho na parte de leitura sensível de alguns livros nacionais. Esse nacional eu li enquanto ele estava sendo escrito, então basicamente, não sei se ele conta ou não, livro baseado na música da Taylor Swift, né, no ato, na verdade, do Evermore, da T-Eras. E ele conta uma história de um casal que estava junto desde muito novas, e aí eventualmente acontece uma situação em que elas se divorciam e depois essas 2 mulheres vão se reencontrar quando já se passaram anos, e elas meio que vão ter uma conversa que vai reencaixar e ver onde foi que elas erraram, né? Qual foi o problema, né? O que foi que elas não toleraram para poder, né, chegar na conclusão que tinham que se separar. Ele é um livro curto e tal. Por isso que eu tô dizendo, eu não sei se ele conta como leitura, porque afinal essa também não foi a trabalho. Mas fora dele, eu li o livro das Irmãs Blue, da Cocomelons. Pra quem não já ouviu falar da Cocomelons, ela ficou muito conhecida ali em 2022, 2023, com Cleópatra e Frankenstein. Que é um livro bem, sabe, daquela que você vai pegar pra ler e você vai ter personagens desgraçados da cabeça que vão te levar a pensar sobre outras coisas, sobre relacionamento, vida e tudo mais. Eu acho que é muita pegada da autora. E as Irmãs Blue é basicamente uma história onde, como o próprio nome diz, as Irmãs Blue vão ter que se reencontrar após o falecimento da irmã delas mais velha, se não me engano. Eu não lembro agora a ordem de nascimento delas, mas basicamente essa irmã faleceu, né? Era a irmã meio que unia todas elas, né? Que era meio que um elo. E ela faleceu, tem 1 ano. E elas vão precisar fazer o inventário da casa onde ela morava. Então elas voltam para a cidade natal delas. Cada uma é de um jeito, cada uma tá numa situação de vida, né? De um jeito específico. Lidou com o luto de uma forma específica.
Então, é basicamente sobre isso. Eu acho que é muito sobre, sabe, crescimento, amadurecimento e principalmente luto. Eu acho que me pega muito porque eu leio muita coisa sobre amadurecimento e luto. Eu lembro uma vez que eu estava passando pela internet recentemente e eu vi alguém falando sobre isso, sobre o quanto que a gente acaba pensando muito sobre luto conforme a gente vai, sei lá, alcançando os 30 anos. E como eu tô nessa faixa etária, é basicamente sobre isso, sabe? Muitas reflexões sobre isso, não só o luto como perda de uma pessoa, mas o luto como perda de algo, tipo, de um momento, de uma fase da vida, de um sonho, etc. Então, acho que esse livro ele fala muito sobre isso. Eu gostei bastante, né? É uma daquelas séries, tipo, coisas que eu gostei, que eu acho bem melancólicas e afim, mas que, sei lá, eu recomendo pra gente que gosta de ler coisas melancólicas, né? Enfim, eu acho que só das minhas leituras desse ano eu posso resumir a essas duas mesmo. No comentário geral dos livros pra cá, cara, é aquilo, né? Eu acho que a maioria. Uma observação é que ano passado teve livro que a gente não gostou, né? Esse ano não teve. Sim, eu ia falar isso, eu acho que a maioria eu gostei, sabe? Isso que mais me surpreendeu. Foram poucas leituras? Foram, mas a maioria a gente gostou. Talvez porque duas dessas leituras fossem de uma autora que a gente já acompanha há um tempo, acompanha os lançamentos dela e gosta, né? Eu acho que não teve nada que a Ellie lançou que eu olhei e disse, nossa, que coisa tenebrosa, e larguei. Então, tipo, isso facilita muito. E também outras coisas, assim, que meio que foi surpreendente. Porque, cara, Carrie, eu acho que eu sempre já falo aqui, eu bato muito nessa tecla sobre clássico e o quanto eu tenho a versão de clássico e a ideia de ler clássico. E eu já li muito clássico quando eu era mais nova e não gostei. Então, o fato de eu ter lido e me apegado tanto, independente de, claro, tem vários momentos, várias passagens que o discurso ele fica meio, né, duvidoso, mas o fato de que é uma narrativa que você consegue compreender e, sabe, fazer a transposição para os dias atuais, eu acho que foi o que mais me pegou. E de repente eu entendi o hype de Carrie e o quanto aqui ele foi bem pensado. Então, acho que de todas as leituras, inclusive, eu acho que Carrie foi a minha favorita de todas as do ano. Eu gostei também, eu não achei que eu fosse gostar tanto. Não sei o que eu esperava, eu não esperava nada. Eu não lembrava direito do filme, então me surpreendeu que as adaptações não são tão diferentes assim, são boas, bem adaptadas. Enfim. Então, passando pro livro que a gente vai encerrar o ano, falta explicar que o livro ele faz parte de um outro livro. São acho que 4 ou 5 autoras que publicaram esses contos num livro só. E a gente resolveu dessoldar ela, porque é a única autora que a gente já lê ela aqui, né? A gente já acompanha, enfim. Bom, então vamos lá. Essa sinopse ela vai ser com spoilers, porque a gente vai dar uma resumida, né? Porque é um conto, gente. É um conto dentro de um livro. Então, né, é muito curto, muito breve. Então, qualquer coisa que a gente disser já é spoiler. Então, dito isso, a gente tem, né, essa personagem que tá tendo uma nevasca horrorosa. Eles estão em Illinois. E para quem não sabe, o clima é bem estável e tal. Quando neva ali naquela região, o negócio fica horroroso mesmo. Já li muito sobre o estado. E, enfim, ela tá nessa nevasca péssima em Illinois. Ela tá fazendo isso a pé, porque o pai dela cismou que ela tinha que pegar uma panela na casa do vizinho, que por um acaso é a casa do melhor amigo dele. E que por acaso é a casa da melhor amiga dela. Então a Jamie, ela tá ali nessa situação de barril porque o pai dela cismou que ele ia fazer determinado prato e que ele precisava de uma panela que só tinha na casa dessa pessoa. E lá foi essa coitada pra lá e ela bate lá na porta e obviamente, né, esses vizinhos não estão lá, eles viajaram para um cruzeiro no Caribe. O pai, a mãe e a filha que é a melhor amiga dela, estão lá no cruzeiro no Caribe de boas e só tá o filho mais novo da família
tomando conta do gato e da casa. E aí ela fica lá, uma cara, né, meio de, né, de quem comeu e não gostou, olhando pra ele, assim, nossa, oi, pois é, foi mal bater aqui. E aí, todo esse clima, a gente pensa que é porque ela tá batendo lá na porta dele, porque, afinal, né, situação horrorosa de você bater na casa dos outros durante uma nevasca. Mas não, ela tá sem graça porque eles têm um passado. E aí, a partir desse momento em que a nevasca piora, ela entra na casa, a gente começa a descobrir que ela e o Mark têm um passado, assim, longuíssimo. E aí a gente vai acompanhando ela lembrando desde literalmente o momento em que ele nasceu, né? Porque ela estava lá no dia do nascimento dele. Então a gente já tem aí o plot de Age Gap. Ela lembra de quando ela pegou ele no colo na maternidade. Ela tinha 2 anos e meio. E a partir dessa contagem, tipo, do primeiro momento que ela conheceu ele e achou ele um bebezinho estranho, mas ele se apegou nela e ela se apegou nele, e eles foram crescendo juntos e a gente vai acompanhando a memória deles crescendo juntos. E como com 6 anos de idade ele dizia que ele ia casar com ela e ela achava fofo, achava engraçado porque ele era um querido e tipo, ela estava sempre protegendo ele, etc. E aí os anos foram se passando, eles viraram adolescentes, e aí ela foi vivendo a vida dela e ele foi vivendo a vida dele. Eventualmente ela descobre que ele tinha um crush nela quando ele era adolescente, né, no dia da formatura dela do último ano. Ela não leva isso muito a sério, ela tá meio chapada, ela vai embora, ela vai pra faculdade, ela novamente, cada um segue sua vida, ela vai começa a se especializar na área dela de medicina, né? Ela é médica. Ela é ortopedista, né? Pelo que eu entendi. De criança, eu acho que é. Não, é pediatra, não? Eu acho que é de criança que ela... É pediatra? Eu não sei. Só sei que ele brinca com ela que ela, ainda bem que ela não é cirurgiã, porque ela não tem, tipo, uma boa habilidade com as mãos e tal. Enfim. Enfim, a vida vai acontecendo, ele vai pra faculdade, ele abandona a faculdade para se dedicar a uma companhia tecnológica que ele cria, ele tem um projeto e esse projeto já está avaliado em milhões, então ele resolve abandonar a faculdade para investir nele e dá tudo certo. E eles vão morar na mesma área, né, que é na Bay Area, que eu acho que a costa, é o West Coast, né, a costa oeste da Califórnia. É São Francisco, Los Angeles, por ali, eu acho. Eu acho que é mais São Francisco, porque pelo que ele se refere e do coisa, eu lembro da música da Lana Del Rey quando fala da Bay Area. Então, como ela falava ali da área que tem mar, então acho que deve ser por ali. Enfim, o ponto eles vão morar na mesma região, então eles se veem constantemente, os anos vão se passando, e aquilo, ela vai vivendo a vida dela, ela tem uma vida muito corrida como médica. O tempo todo ela tá se dedicando ao trabalho dela, toda a vida dela foi dedicada a conquistas acadêmicas, e quando ela foi para a faculdade a mesma coisa, e quando ela começou a trabalhar, idem, ela é muito focada no trabalho dela, e isso tudo é porque o trabalho dela não vai abandoná-la. Ela tem um problema muito grande com o abandono, porque a mãe dela foi embora assim que ela nasceu, e o pai dela nunca conseguiu se manter no relacionamento por mais de um ano, mais ou menos. Então ela meio que pega esse trauma para a vida dela, e ela meio que escolhe focar na carreira, porque a carreira e as coisas assim, né, de faculdade, trabalho e tudo mais, não vai sair da mão dela, não vai enjoar dela, e um dia vai embora, e um dia ela vai perder isso. Então ela é muito focada nisso. E enquanto isso, na contramão, o pobre do Mark tá ali, né, fazendo o que pode, porque, enfim, a irmã dele também é uma pessoa que busca muito a excelência acadêmica, é dito em um momento que as duas têm esse comportamento, a Tabitha e ela são amigas por causa disso, né? E fora também o background que os pais, tanto do Mark com a Tabitha, quanto da Jamie, eles eram amigos, né? Eles são melhores amigos, os pais mesmo, né? Os caras da família. Então, tipo, eles já cresceram junto nesse clima, e aí não teve um momento da vida deles em que eles não estivessem perto um do outro. Então ele conhece ela
profundamente. Ele conhece, inclusive, esses traumas que ela carrega. Então, quando eles já estão pessoas adultas, ela tá com 27 anos, se eu não me engano. Ele é 3 anos mais novo que ela, então ele tem 24. E aí, eles saem pra jantar, ele fala que ele tá sempre perto dela, e que agora que ela não é mais noiva, né, ela rompeu um noivado justamente por isso, que ela diz que ela era ocupada demais e ela não estava apaixonada por ele, então ela não ia casar com esse cara. E aí ele diz pra ela, ó, é o seguinte, eu tô apaixonado por você, eu sempre fui apaixonado por você, eu sei que você vai dizer que você tem um bando de problema, eu sei os seus problemas, mas eu quero ficar com você independente disso, porque eu gosto de você por causa disso. Então ele faz todo um discurso, aqueles discursos bem passionais, né, pra cima dela, e aí ela meio que surta. Ela diz que ele é infantil, que não tem nada a ver, ela fica muito nervosa, muito abalada, ela começa a dizer várias coisas pra ver se ele, né, dá um fora. E ela vai embora. Ela deixa ele lá no restaurante, né, depois dele darem um mega beijo, que ela diz que tudo funciona, mas ela dá essa apavorada quando ele se declara pra ela e ela vai embora. E aí a gente volta, né, pro presente, né, toda essa situação de barril deles lá presos na nevasca, dentro da casa do cara. E aí eles começam a discutir esse dia. E aí ela fala, né, ele fala, porque eu fiquei com raiva de você, porque você fugiu. Não porque você tenha fugido, mas porque você mentiu muito mal e se desesperou e você nunca me deu uma justificativa. E ela vira e fala, não, me justifiquei, eu pedi desculpa. Aí ele, não, você não pediu. Ela, não, eu pedi, eu mandei um voicemail, como é? É um recado de voz, é isso? É mensagem de voz, que ninguém ouve. Mensagem de voz. Que ninguém ouve, sabe essas mensagens de voz que você recebe e fica só aquela mensagem, aquele símbolozinho na ponta do celular? Pois é. Ela mandou um voicemail pra ele e pedindo desculpa, falando realmente por que ela tinha ido embora, por que aquilo que ele tinha dito tinha assustado ela, que ela não era porque ela não acreditava que ele era infantil nem nada. Na verdade, ela era apaixonada por ele tem um bom tempo também, que o sentimento deles era recíproco, mas que ela não queria fazer nada sobre isso porque ela já tinha perdido muita gente na vida dela e ela não queria perder ele, porque além dele ser, né, a pessoa por quem ela estava apaixonada, ele também era um dos melhores amigos dela, então ela não queria perder ele porque ia ser horroroso. E aí enfim, ela discorre tudo isso, ele escuta esse voicemail olhando na cara dela, e aí vão lá, se pegam, se perdoam. E aí termina basicamente depois disso, né? Depois que eles têm essa conversa, onde eles esclarecem, né, que, enfim, eles vão ficar juntos. Ele meio que dá a entender que ele vai lutar por ela em vários sentidos, inclusive para ela ser mais assertiva com o pai dela. O pai dela sempre foi muito bosta, de uma pessoa, um pai famigerado, pai negligente com ela. Então, mesmo que ela tenha 27 anos, ele tá ali querendo brigar com ele pela forma como o pai dela trata ela. E fica meio que subentendido isso, sabe? Que, tipo, a partir daquele momento eles estão juntos. Tanto que ele chama, como diz assim, não, agora você é minha namorada. Tipo, do nada ela comenta, achei que ele tava puto da cara comigo e agora, 5 minutos depois, ele tá me chamando de namorada pela casa. E aí termina nisso, ele fala que ele falou que amava ela naquele rompante que ele teve, né, do dia do encontro, e que ele sabe que são palavras difíceis para ela dizer, mas que ele não vai dizer tão cedo, que ele vai esperar e que, como é Natal, ele marca assim, no Natal do ano que vem eu vou falar isso de novo. Acho que até lá você tá pronta. Aí ela fala, não, né, Natal ano que vem com certeza eu vou conseguir dizer que eu amo você de volta. E aí termina basicamente nisso, né, da meia-noite, vira Natal, né, vira 24 para 25, e eles combinam de que eles vão passar o resto do feriado juntos, e é isso. Então, basicamente, o resumão do conto de Natal é esse. O resumo aí da Lai, né, já contou tudo, mas só falando no geral, eu gostei bastante. Eu acho que ela é um livro da Ellie Hazelwood, só que menor. Assim, pra mim ficou bem redondinho. Quer dizer, dá vontade de ter mais coisa do casal? Dá. Mas ao mesmo tempo eu achei que ficou bem fechadinho, não faltou nada. A história é focada ali neles, né? Então você não tem outras pessoas, outros personagens. Mas eu gosto.
Mais da metade do livro são ali os flashbacks ali, né? Que não são bem flashbacks, é mais ela lembrando da infância deles ali e tal, ali, adolescência. Eu gosto bastante. Tem os tropes que a gente gosta, né? De amigos de infância para amantes, ou aquele trope do sempre foi você, né? Que é bem bonitinho também. A Jamie tem os problemas dela lá, né? Ela acha que não merece, que gostem dela. Ela fica querendo agradar aquele pai dela ali, que é um péssimo pai. Então ela meio que não acredita ali, né? Que o Mark goste dela. Apesar dela já gostar dele também. Tem o trope do ele se apaixonar. Eu ia falar que ela tem um daddy issues fortíssimo, né? Ela tem ali um medo ali de ficar sozinha, de ser abandonada. Sim. E ela compara todo cara com o pai dela o tempo todo. Isso é. Eu gosto de como a Ellie trata esse assunto aqui. Ela não se aprofunda muito, mas ao mesmo tempo ela deixa bem claro ali qual é o problema. Eu gosto da história. Eu achei bem bonitinho. Eu gosto de história de Natal, sou suspeita pra falar porque eu gosto de Natal. Mas eu acho que é também um livro que dá pra ler em qualquer época do ano, porque apesar de ser no Natal, ele não é exatamente assim uma festa de Natal, por exemplo. Ninguém fica falando que é Natal o tempo inteiro, né? Então eu acho que dá pra ler em qualquer época do ano. Enfim, eu já falei, né? É um descarranhado. Eu gosto do jeito que a Ellie Hazelwood escreve. As dinâmicas de casal dela que ela cria, eu adoro. Os diálogos que ela cria dos casais eu acho muito bons. Já falei isso 300 vezes. E é isso, eu não tenho muito mais o que falar. Não é um livro totalmente diferente do que ela já faz. Ela só fez em menos páginas. Ela fez o que ela já fazia, só que em menos páginas, uma coisa mais contida. E eu gostei bastante, eu dou 5 estrelas. Sim, eu também vou dar 5 estrelas, principalmente porque, tipo, eu gosto dessa narração, apesar de que eu tenho que dizer isso. No começo não me pegou tanto. Eu demorei a engatar. Eu só engatei ali quando tava no flashback, mas enquanto tava naquele lenga-lenga dela, ele deve me odiar, eu quero ir pra casa, porque, nossa, meu pai só me mandou aqui pegar uma panela. Eu indigna, né, com essa mulher. Mulher, pelo amor de Deus, sabe? E aí eu já tava meio que pegando raiva, e aí só foi engatar a leitura melhor depois, quando ela tem o momento que ela começa a dizer, desde o momento em que eles se conheceram até o momento em que ela dispensou ele. Então, não sei, cara, eu acho que eu gostei, né, e tal, que eu gosto do modo como a Ellie, ela não enrola, não tem muita enrolação, apesar de eu achar que a primeira parte desse ponto ela enrolou. Eu acho que é essa questão. Eu gostei, mas eu acho que eu poderia gostar mais se ela não tivesse enrolado do jeito que ela enrolou no comecinho. Tipo, sabe? Vai e volta, todo. Até eles sentarem, começarem a conversar de verdade, eu acho que deu, sabe? Deu muita página pra isso. E, tipo, eu pensando, amiga, é um conto, sabe? Acelera isso daqui. Então, acho que foi mais isso. Acho que é a minha única reclamação também do livro. Fora isso, ela trabalhou bem, né, o assunto. E eu lembro que teve alguns episódios para trás, a gente comentou sobre o lance desse trope do o irmão da minha melhor amiga, o irmão da minha melhor amiga, etc. E a gente sempre falou, qual é a importância desse trope, né? Tanto faz, ele só vai fazer sentido para livro adolescente e tal. E aí a gente tem essa questão aqui, né, abordada, porque por ele ser o irmão da melhor amiga dela, ela viu ele crescer o tempo todo. Eles estavam na vida um do outro o tempo todo. Então foi uma abordagem que eu não estava contando, né, que eu não estava esperando por isso, até porque eu li no meio no escuro. Eu só sabia que era um conto de Natal da Ellie. E eu achei interessante a forma como ela trabalhou isso aqui. Eu acho que ela deu, sabe? É um clichêzão, mas que ela deu uma trabalhada aqui. Ela foi perspicaz na forma como ela, sabe, escreveu. Então, acho que é isso. 5 estrelas, apesar de eu não ter engatado tão bem assim na primeira leitura.
Eu acho que no começo ela quis meio que deixar a gente curioso pra saber qual que era. Eu fiquei curiosa, realmente. Ela queria que a gente ficasse curiosa pra saber o que aconteceu entre esses dois. Por que ela tá tão sem graça assim? O que foi que ela fez pra ele? Acho que ela queria criar essa tensão, essa curiosidade. Mas é isso. A gente só elogiou de novo. Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que a gente tá sendo paga pra falar bem do Denzel. É isso, gente. Acabou as leituras do ano. Sim. Até o ano que vem. Ano que vem, espero a gente ler mais. Vou falar isso de novo, prometer de novo. Espero que a gente leia mais. Já tem livro da Ellie anunciado aí pro ano que vem, né? Então, sei lá. Enfim. Tem livro da Ellie e tem um livro da Taylor Jenkins Reid. Então, Tem? Eu acho não que a gente sabia. pode... Qual que é? Tem. Ela não tem parado de título escrever. ainda. Ela não tem título ainda, ela só anunciou que ela vai lançar esse livro, já está em pré-venda lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e que é basicamente sobre um casal nos anos 70, 80, e que um deles vai ser mandado, né, para uma missão espacial. Então tem essa pegada meio... Aquele filme lá, acho que tem um mundo de Pandora, tal, que o cara vai e deixa a filha, no caso aqui Interstellar. Separar. Interestelar, tem essa pegada interestelar da vida. Então, basicamente é isso, ela só anunciou isso, eu não lembro se tem um título, mas ainda não. Foi uma péssima comparação, porque eu não gosto desse filme. Então minha expectativa já vai baixa, o que pode ser bom, né? Pode me surpreender. Não, eu quero ver ela me fazer gostar de um livro desse, que se ela vai falar de coisa espacial, eu tenho uma leve preguiça. Mas tudo bem. É um assunto difícil, é um assunto complicado. Em filme tende a ficar chato, não sei em livro, né? Enfim, vamos ver. Eu até agora só li 2 livros dela, foi isso? Então. Sim. Vamos ver. Não vou com expectativa baixa, é melhor. Então, gente, é isso. Obrigada por você escutou aí todos os episódios até agora. E é isso. Siga a gente nas redes sociais para saber quando é que a gente volta. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não só no episódio de hoje, mas como na temporada inteira. Foi mal alguma mancada que a gente tenha dado. Foi mal a gente, tenha deixado passar alguma coisa. Ter dado uma opinião de uma forma um pouquinho mais agressiva. Eu acho que o nosso compromisso aqui no podcast, tanto esse ano quanto no ano que vem, é sempre aquela coisa da gentileza. Eu acho que é porque eu levo sempre no lema do Harry Styles, treat people with kindness, né? Então, aquilo, né? Vamos mantendo ali a gentileza. Então, se a gente errou alguma coisa nesse podcast, então senta com a gente e conversa, né? De uma forma de boas, agradável, e é o que a gente pede, inclusive, se você vai comentar nesse episódio de hoje sobre a review, se você acha que o conto foi ruim, ou se você acha que a gente poderia ter comentado melhor, comenta com a gente, mas aquilo na base da educação é sempre bom, e a gente se vê ano que vem. Até isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.